Atenção, este programa de humor tem notícias e piadas. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Rouquidão do Brasil, um programa de humor com notícias do governo federal que movimentaram o país na última semana. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relançou nesta segunda-feira o programa Mais Médicos, programa do governo federal que visa preencher vagas no SUS. Se o médico precisar entrar na fila do SUS para atender no SUS, a gente tá lascado, afirmou um paciente na fila do posto de saúde. O edital, a ser lançado em breve, pretende preencher 5.000 vagas em aberto em todo o país, totalizando 18.000 vagas no programa Mais Médico. O primeiro currículo para preencher a vaga veio de um senhor chamado João de Santo Cristo, justificando que de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Além destas vagas, o governo pretende criar ainda outras 10.000 vagas, que serão selecionadas pelo governo federal e terão o custo arcado pelas prefeituras. O presidente Lula disse ainda que o programa irá dar preferência a médicos brasileiros que se candidatarem ao cargo e, se necessário, abrirá a possibilidade para médicos estrangeiros. Segundo a equipe responsável pelo processo de análise dos candidatos, para saber se o médico é brasileiro, basta abrir o Facebook e ver se tem fotos de perfil na praia com jaleco, dizendo que estudou medicina, na empresa medicina, relacionamento sério com medicina, parente de medicina. Ainda segundo as palavras do presidente Lula, sobre a seleção de médicos para o programa Mais Médicos, o que importa é a nacionalidade do paciente, não do médico. Estou com medo agora, porque eu sou descendente de viking, está no meu sangue europeu, não sei como serei atendido, afirma Richarlison, 34 anos, morador de Indaiatuba, São Paulo. O programa Mais Médicos prevê ainda a revalidação de diplomas estrangeiros através do Ministério da Educação, para evitar críticas como as que houveram durante o governo de Dilma Rousseff, onde muitos contestaram a qualidade dos médicos cubanos. Com a retomada do Mais Médicos, pinguços de todo o país também já trabalham na famosa pergunta: mas médicos, pode beber? Foi divulgado nesta terça-feira, 21 de março, que a Advocacia Geral da União, a AGU, liberou a cobrança de 29 bilhões de reais em multas ambientais aplicadas pelo IBAMA. Sobre os criminosos que pagarão essa multa, uma tartaruga marinha afirmou: agora é eles que tamar. O ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, havia anulado todas essas multas realizadas entre 2008 e 2019, que avisavam via edital a fase final do processo de defesa. Árbitros de futebol afirmaram nunca ter visto uma anulação tão grande enquanto desce a madeirada no campo. Agora eu quero ver o pau torar, completou um servidor do IBAMA. A AGU ressaltou que, se as multas de fato perdessem a validade, mais de 183 mil autos de infração seriam extintos, representando uma perda de aproximadamente 29,1 bilhões de reais. Segundo pesquisadores da Unicalvo, esse valor é suficiente para pagar o conserto de um Monza ano 89 e sobra troco para encher meio tanque na volta. Caso convertido para ovos de Páscoa, o valor de 29 bilhões aumentaria, porque o ovo é mais caro do que a barra porque tem gosto de redondo. Já para economistas ligados ao ministro da Economia, Fernando Haddad, é melhor conferir com Lula o que fazer com esse dinheiro. Eduardo Bin foi o chefe do IBAMA durante a gestão do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Opositores apontam que o plano de passar a boiada por cima das multas deu errado. Jorge Messias, advogado-geral da União que avaliou o caso, afirmou que a infração ambiental não pode compensar financeiramente. Segundo fontes em Brasília, a ex-presidente Dilma Rousseff teria dito aos mais próximos: tem que multar mesmo, e bem caro. Se isso acontecer com quem destrói o meio ambiente, imagina o ambiente inteiro. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 22 de março, uma operação para prender suspeitos de planejar o sequestro de Sérgio Moro e autoridades ligadas ao combate ao crime. Quase me pegaram, teriam dito o senador Sérgio Moro, num misto de medo e alívio. O grupo conhecido como Primeiro Comando da Capital, o PCC, é o principal investigado nessa operação, sendo suspeitos de orquestrar os crimes contra autoridades do sistema penitenciário e da polícia de diversos estados. Especialistas em segurança temem que nem a segurança tenha mais segurança, assim como uma pasta de dentes não tem dentes. Segundo os investigadores, não se sabe se a intenção dos criminosos era de sequestrar o ex-juiz Sérgio Moro e sua família ou de executá-lo.
Para fontes ouvidas na Polícia Federal, a hipótese era de que ele seria sequestrado, amarrado e obrigado a assistir aos vídeos do Felipe Neto em sequência. Crueldade pura e sem escrúpulos, afirmou um investigador. O ministro da Justiça, Flávio Dino, veio a público afirmar que soube dos planos do ataque do PCC há 45 dias e que encaminhou ao chefe da Polícia Federal. Demorou para fazer algo porque ficou preso em Curitiba, afirmaram alguns agentes. A operação da Polícia Federal acontece em meio a uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele afirma que, quando preso, afirmava que só ficaria tudo bem quando ele fizesse amor com esse Moro. A equipe da Rouquidão do Brasil trocou o termo original dito por Lula pelo termo fizesse amor, porque em ambos os casos alguém sempre leva ferro e sai chorando. Segundo opositores, as ameaças do PCC ligadas às falas do presidente Lula formam uma conexão inegável entre o PT e o PCC. É uma vergonha e um desrespeito para todos nós sermos associados a esse tipo de gente, afirmou um membro do PCC. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez um tweet em solidariedade ao senador Sérgio Moro e ligou a tentativa de crime à esquerda. Especialistas em defesa pessoal ressaltaram a coragem de Bolsonaro em não esconder o que pensa enquanto se esconde em outro país. Simone Tebet, ministra do Planejamento do governo Lula, afirmou nesta quinta-feira que as contas do governo terão um déficit de 120 bilhões de reais em 2023. Segundo economistas da UFSCalvo, aparentemente o governo vai dar PT. Segundo o governo, o déficit primário considera que haverá então um número de despesas muito acima das receitas. Eu também andei passando um monte de compra no cartão e não sei como vai ser para pagar mês que vem, afirmou um cidadão empático. A previsão de Simone Tebet para 2023 aumentou ainda mais o já grande rombo no orçamento, saindo de 107 bilhões para 120 bilhões de reais. Alguns economistas ouvidos pela equipe da Rouquidão do Brasil, já era esperado um rombo vindo desse bando de mal amado. De acordo com a ministra, o aumento do déficit estimado aconteceu porque o relatório anterior não previa o reajuste do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Segundo boatos, apoiadores do governo pretendem lançar uma hashtag chamada Quem Nunca, juntando relatos de todos que gastam mais do que ganham antes mesmo de receber um aumento. Historiadores e cientistas políticos chegam num consenso. Realmente o governo do PT é um governo do povo, já que também está com o nome sujo e no SPC. E o povo realmente virou comunista, porque está todo mundo no vermelho. Segundo Simone Tebet, o governo planeja cortar gastos para conter tanto os déficits quanto a taxa de juros do Banco Central. Para fontes ouvidas em Brasília, há um caso de receio, porque não se sabe em quantas vezes vão cortar a carne servida aos políticos e se isso vai resolver alguma coisa. A ex-presidente Dilma Rousseff foi escolhida como a nova presidente do Banco do BRICS. Para alguns árbitros de futebol, este movimento é normal, já que ela cometeu uma falta, tomou um cartão vermelho e agora foi para o banco. Ela saiu do jogo, mas ainda é destaque, afirmou um desses juízes. O mandato de Dilma Rousseff à frente do NBD deve durar até julho de 2025 e ela entra no lugar de Marcos Trojo. Opositores temem que ela banque de boa zona, fazendo uma inflação de seu ego. Até imagino ela na posse, quando perguntarem: "Você deve dar o seu melhor, jura?" E ela responder: "Juros." O NBD é o novo banco de desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, e é responsável por financiar projetos dos países que fazem parte da instituição. Segundo fontes ouvidas em Brasília, Dilma está só sorrisos. "Meu sonho era entrar para o NBD desde que a novela estreou no SBT. Tenho todos os CDs", teria dito a petista. Ainda de acordo com essas fontes, o governo pretende colocar essa conquista em um quadro na parede, com a legenda "Another Bricks in the Wall". Dilma Rousseff foi escolhida por unanimidade entre os países do BRICS, como costuma ser, após ser indicada pelo presidente Lula e sabatinada por ministros da economia destes países. Para economistas ouvidos pela Rouquidão do Brasil, a escolha por parte do BRICS faz sentido, porque a situação está russa, a economia é um safari, o trânsito entre os países está caótico e vai ser um negócio da China ter um pouco do bom humor brasileiro.